Sejam muito bem-vindos a mais uma prévia da temporada 2023 da NFL. Hoje vamos com a AFC West, ou em português, Oeste, né? Broncos, Chiefs, Raiders e Chargers. Cara, essa é interessantíssima. Ano passado, a gente pensava que seria a melhor e mais competitiva divisão da NFL. Na prática, os Chiefs estouraram ganhando o Super Bowl. Beleza. Aí Chargers e Raiders sofreram. Chargers foi pior, né? Porque foram para playoffs e levaram uma virada de 27-0. E Broncos foram uma tristeza. Então vamos ver o que mudou nessas equipes, quem saiu, quem entrou, mudanças de coordenação, né, de comissão técnica e o que esperar, quais são os elencos esperados para 2023. Vamos começar com o Broncão, que foi a decepção do ano passado, 5 vitórias e 12 derrotas no ano passado. Quarto lugar na divisão, óbvio que não foram para os playoffs. Qual é a maior diferença dessa equipe para esse ano? Sean Payton se torna o técnico. O lendário técnico do Saints, que ganhou o Super Bowl lá em 2009, aposentou, volta para ser técnico dos Broncos. Falou umas bobagens ali sobre o técnico antecessor, foi meio babaca, mas tá tudo certo. O cara pediu desculpa, é um técnico excelente, tô bem curioso como é que vai ser. Ele traz 2 novos coordenadores de ataque e de defesa para estrear pela equipe. Vance Joseph é o coordenador defensivo, estreando, que a gente já conhece a carreira longuíssima dele, e Joe Lombardi é o coordenador ofensivo. Cara, é uma equipe bem interessante. Para trazer alguns jogadores, os Broncos focaram na defesa em alguns caras bem legais, cara. Zach Allen, que era dos Cardinals para a linha defensiva, Frank Clark, que era linebacker dos Chiefs e antes dos Seahawks, a gente sabe como o cara é interessante. Eles trouxeram Marcus Callaway, wide receiver do Saints, para profundidade de elenco. Da linha ofensiva, Ben Powers dos Ravens e Mike McGlinchey dos 49ers, para mim, são titulares absolutos. Chris Manhertz, que é o tight end, já que eles perderam Albert Okwuegbunam, que foi para os Eagles e tudo mais, parece que eu errei o nome dele, mas é esse o nome do cara, vai fazer o quê? Samaj Perrine, running back, que era do Bengals, vem para entrar no grupo de running backs, e o kicker, Will Lutz. Brandon McManus está fora. Só que eles também perderam muita gente importante. Calvin Anderson, de linha ofensiva, foi para os Patriots. Mike Boone, running back, foi para os Texans. Dremont Jones, defensive end, foi para os Seahawks. 2 running backs, Marlon Mack e Latavius Murray, foram embora. Billy Turner foi ser tackle lá nos Jets. Como eu falei, o tight end Okwuegbunam foi embora e foi contratado pelos Eagles, inclusive. Deshaun Williams, de linha defensiva, foi para o Panthers. O kicker acabou assinando com os Jaguars, o Brandon McManus. E 2 wide receivers. Primeiro, KJ Hamler. Ele foi cortado depois de se lesionar. Tim Patrick, machucado. Jerry Jeudy, machucado. O Tim Patrick tá fora da temporada por lesão, enquanto o Jerry Jeudy pode jogar, mas por enquanto tá com uma lesãozinha. Então, cara, isso é uma das coisas que mais me preocupa. A primeira escolha dos Broncos do draft foi a escolha 63, que foi um wide receiver, Marvin Mims, que vai ter que jogar esse ano, não tem jeito. Além disso, pegaram linebacker, cornerback, safety e center nas próximas escolhas que tiveram. Vamos ver como é que fica o ataque dos Broncos para essa temporada, pelo menos a estimativa, né? E lembrando aqui, cara, a posição pode variar, a formação pode variar, o número de jogadores, mas é mais para ter a estimativa. Então, ataque do Broncão para 2023 tem Russell Wilson como quarterback. Aí não tem o que falar, eu realmente acho que ele vai evoluir nessa temporada. Javonte Williams é um excelente running back e Samaj Perrine ajuda bastante. O grupo de recebedores, Jerry Jeudy, como eu falei, tá machucado, tá se recuperando. Cortland Sutton, eu gosto bastante, e o Marvin Mims. Então, se encaixar as lesões e tudo mais, beleza. O tight end, Adam Troutman, não sou tão fã assim. Linha ofensiva, Lloyd Cushenberry ao center, Quinn Miners e Ben Powers, o Ben Powers que vem para ser titular, Mike McGlinchey do lado direito vem para ser titular e Garrett Bowles. Cara, se esse ataque encaixar, é um ataque promissor. Depende das lesões, depende do entrosamento. Vamos para a defesa. E essa defesa é interessante. Frank Clark, DJ Jones e Zach Allen na linha defensiva, pô, é tudo jogador novo, tudo maravilhoso. Os corners, Pat Surtain é absurdo, Damari Mathis do outro lado. Os safeties, Justin Simmons e Karen Jackson, também são bem bons. O grupo de linebackers, Randy Gregory, Josie Jewell, Alex Singleton e Baron Browning. Cara, é uma divisão dificílima, é uma conferência dificílima e é um time que não mandou bem ano passado e tá com a moral lá embaixo, mas o elenco é bem interessante. O kicker é o Will Lutz e o punter é o Riley Dixon. De novo, ver como é que vai encaixar, cara, porque esse time do Broncos no papel é bem legal. Vamos pro Las Vegas Raiders? Cara, os Raiders ano passado tiveram 6 vitórias. A gente falando várias dos Broncos aqui, o Las Vegas Raiders teve 11 derrotas, terceiro lugar na divisão. O que é muito importante pra gente falar esse ano?
Tom Brady se torna sócio minoritário. Se ele acha que tem potencial, quem somos nós? O grupo do ano passado se mantém. Josh McDaniels é o técnico principal, não me passa muita confiança, mas vamos confiar no trabalho mais a longo prazo do cara. Mick Lombardi é o técnico ofensivo e o Patrick Graham é o coordenador defensivo. Trouxeram Jimmy Garoppolo para ser o quarterback. Derek Carr foi para New Orleans. Jacob Myers é o wide receiver contratado dos Pets. Depois do que ele fez no final do jogo ano passado, era bom ele ir pro Raiders mesmo. Austin Hooper, tight end, que era dos Titans. Robert Spillane, linebacker, que era dos Titans. Marcus Peters, cornerback, bom jogador e vem para reforçar esse time, era dos Ravens. Safety Marcus Epps, que era do Eagles. O Eagles perdeu todos os seus safeties principais. E ainda o DeAndre Carter, que é principalmente retornador. Ele era lá do Chargers e eu gosto bastante dele. Infelizmente, os Raiders também perderam gente muito boa. O quarterback principal, Derek Carr, como eu falei, Darren Waller, tight end, foi para os Giants e perde um cara muito importante. Foster Moreau, que também era um tight end interessante, foi para os Saints, depois se recuperou ainda tinha descoberto um câncer, cara, e se recuperou, vai jogar lá pelos Saints. Jared Stidham, que era o quarterback, também teve alguns jogos ano passado, foi pro Broncos. Rocky Ya-Sin, que era o cornerback, foi pro Ravens. Andrew Billings, de linha defensiva, foi para Chicago. Denzel Perman foi pro Texans. Mac Hollins, wide receiver, foi pro Falcons. E o Clelin Ferrell, defensive end, foi para os 49ers. Os Raiders tiveram a escolha número 7 no draft e pegaram Tyree Wilson, jogador defensivo que na pré-temporada amassou. Tô muito curioso para ver ele esse ano. Na segunda rodada, um tight end que eu gosto bastante, Michael Mayer, que eu tô curioso para ver como é que vai ser. Ainda pegaram um defensive tackle, wide receiver, cornerback, um quarterback, que é o Aidan O'Connell, que amassou na pré-temporada e que eu acho que pode surpreender se vier a substituir o Jimmy Garoppolo eventualmente, um safety, um linebacker e um defensive tackle. Com isso, o time dos Raiders fica mais ou menos assim. Jimmy Garoppolo é o quarterback titular, Josh Jacobs, depois de muita polêmica, tá com o time e vai ser assim. A linha ofensiva me preocupa um pouco. Vamos ver como é que vai ser. Elo Emanor de um lado, Colton Miller do outro. Alex Bars e Dylan Parham e o Andre James no meio. Os recebedores, Davante Adams, fantástico. Hunter Renfrow e Jacob Myers. Davante Adams, Hunter Renfrow e Jacob Myers, exato. Eu acho que é um grupo interessante. Jacob Myers tá como running back aí, mas ele é wide receiver. Austin Hooper é o tight end. Eu acho que o Michael Mayer vai fazer muito snap com a equipe titular desse time. Vamos para a defesa, que é uma defesa bem interessante também, cara. É legal porque os times dessa divisão, no papel, eles são muito bons, mas não funcionou ano passado. Vamos ver como é que vai ser agora. Linha defensiva, Max Crosby, monstro. Jerry Tillery, Bilal Nichols e Chandler Jones. Também tudo certo. Eu já falei tanto Bilal Nichols que eu esqueço quanto o nome dele é bizarro. Divine Diablo, o Diablo Divino, linebacker. Também é um cara que conseguiu voar aí, né? Robert Spillane e Luke Masterson são os linebackers. Marcus Peters e Nate Hobbs, bem interessante. Gosto desses jogadores. Trevon Moehrig e Marcus Epps, vamos ver como é que vai ser. É uma defesa interessante, cara. Tenho que ver em ação. Daniel Carlson e AJ Cole se mantêm nos special teams como kicker e punter. Depois do ano passado, eu sinceramente não tenho muita fé no Josh McDaniels, mas é um time muito interessante. Vamos para os times que, na minha opinião, são os melhores dessa divisão. Começando pelo Chargers, que no ano passado teve 10 vitórias, 7 derrotas, ficaram em segundo lugar na divisão, foram para os playoffs e caíram no wild card contra os Jaguars naquela virada 27-0. Cara, muita coisa na temporada deixou o torcedor triste, mas a derrota nos playoffs foi muito pesada. Lesão do Justin Herbert. Muita gente tá brava com o Brandon Staley, viu? Brandon Staley, que foi técnico desde 2021, segue na equipe. Os dois coordenadores, ofensivo e defensivo, mudaram. Para mim, o upgrade fica na posição de coordenador ofensivo. Kellen Moore veio lá de Dallas e o Joe Lombardi foi ser coordenador ofensivo no Denver Broncos do Sean Payton. O Renaldo Hill saiu de coordenador defensivo e vem agora Derek Ansley, que estava na equipe já, foi sendo promovido. Vamos ver como é que vem o trabalho dele. Os Chargers não conseguiram pegar tanta gente boa esse ano, teto salarial estava complicado, mas Eric Kendricks, linebacker dos Vikings, é uma adição bem importante. Nick Williams, defensive end dos Giants, Tay Crowder, linebacker dos Steelers, e alguns jogadores de menos relevância. O problema foi ter perdido gente boa na defesa. Só linebackers, Kyle Van Noy foi embora, Drew Tranquil foi embora para os Chiefs, Troy Reader foi embora para os Vikings. Safety, Nasir Adderley aposentou. Tinha falado do DeAndre Carter que os Raiders contrataram.
saiu dos Chargers. Bryce Callahan, cornerback, foi cortado. Matt Filer, que era guard, foi para os Buccaneers. No draft, eles focaram em wide receiver na primeira rodada, Quentin Johnston, que eu acho que em breve vai se tornar um dos principais jogadores dessa equipe. Linebacker na segunda rodada, mais linebacker, wide receiver, tackle, defensive tackle e até um quarterback no final do draft. Com isso, o time dos Chargers fica mais ou menos assim. Justin Herbert é o quarterback titular com Austin Ekeler running back. Mais um desses running backs que ficaram tristes, merecidamente não, né? Compreensivelmente, mas que estão na equipe. A linha ofensiva é uma das melhores que tem. Corey Linsley é absurdo, Rashawn Slater e Trey Pipkins é muito bom, Zion Johnson garantiu a sua vaga de guard e o Jamari Salyer, cara, quando ele substituiu o Slater, ele mandou muito, então ele garantiu vaga de titular. Mike Williams, Keenan Allen e Quentin Johnston, a gente tem que ver. São 3 excelentes wide receivers, eu acho, em momentos muito diferentes. Lesões e tudo mais para Mike Williams e Keenan Allen, e o Quentin Johnston chegando agora de titular. Garrett Everett é o tight end, lembrando aí, tá errado, Mike Williams é wide receiver. Vamos para a defesa dessa equipe. Eric Kendricks chega para ser titular, Austin Johnson, Sebastian Joseph Day e Joey Bosa. É uma linha ofensiva bem interessante, com um pass rush bem interessante, e o Eric Kendricks está 2 vezes aí. Apesar de ele ser um cara que está em todos os lugares, não é tanto assim, tá? No lugar dele na linha defensiva devia ser Morgan Fox. Eu peço desculpas, são muitos jogadores, às vezes a gente acaba fazendo isso. Morgan Fox é o defensive end. O Eric Kendricks fica de linebacker aqui na segunda linha, junto com Kenneth Murray e Khalil Mack. Absurdo. Os corners, a Asante Samuel e JC Jackson, sensacional. Darren James é um dos melhores safeties da liga. E o Alohi Gilman, vamos ver como é que vai ser. O Cameron Dicker é o kicker e o J.K. Scott é o punter. Cara, esse time dos Chargers é muito, muito interessante. Eu acho que é um time de 10 vitórias de novo, mas como é que vai o Brandon Staley? Se essa temporada for decepcionante, eu acho que é demissão pro Brandon Staley, cara. Porque é o que um comentarista americano falou, esqueci o nome dele agora. Talvez, ele foi até duro demais, eu acho, tá? Mas ele falou, o Brandon Staley não é um técnico bom pro elenco que ele tem. E o receio que isso possa ser verdade. Vamos ver. Agora, o mais fácil de falar, os campeões. Kansas City Chiefs, 14 vitórias no ano passado, primeiro lugar na divisão, ganhou do Jaguars, ganhou do Bengals, ganhou do Eagles no Super Bowl, e estão, pra mim, é uma dinastia. Eu sei que a dinastia é 3 títulos em um período curto, eu sei disso, mas, cara, esse Kansas City Chiefs, ele é dominante todo ano, desde que o Patrick Mahomes virou titular, é bizarro. Então, comissão técnica, óbvio que Andy Reid continua, como foi desde 2013 técnico principal. O Matt, isso é importante. Eric Bieniemy, que era o coordenador ofensivo por esses últimos anos, saiu. Ele foi lá para Washington. Matt Nagy é o coordenador ofensivo. Aquele que já foi técnico dos Bears, não rolou, se tornou técnico de quarterback dos Chiefs e agora subiu para coordenador ofensivo. Coordenador defensivo segue sendo Steve Spagnuolo desde 2019. Os Chiefs perderam gente relevante, cara. O reserva do Mahomes, Chad Henne, aposentou. Orlando Brown, titular de linha ofensiva, foi pro Bengals. Frank Clark foi pros Broncos e Carlos Dunlap foi embora. 2 titulares defensivos. Mecole Hardman, wide receiver, foi pros Jets. Ronald Jones, running back, foi pros Cowboys. Juju Smith-Schuster, wide receiver titular também, foi pro Patriots. Kalen Saunders foi ser titular de linha defensiva dos Saints. Juan Thornhill, safety titular, foi pros Browns. E Andrew Wiley, tackle titular, foi pros Commanders. Jogadores relevantes indo embora, cara. Quem que eles trouxeram? Para a linha ofensiva, para ajudar a linha ofensiva, Jawan Taylor, que era dos Jaguars, e Donovan Smith, que era dos Bucks. Então tá tudo certo. Para a defesa, Byron Coward, que era dos Colts, e Matt Dickerson, que era dos Falcons. Não é tão tudo certo assim. Mike Edwards, safety. Drew Tranquil, linebacker, que era dos Chargers, para ser titular. E o Rich James, wide receiver, que era dos Giants. Eu acho que eles pegaram o Kadarius Toney e gostaram e foram atrás de mais um. No draft, escolha 31, foram na defesa. Felix Anudike Uzoma, para ser titular também, na minha opinião. Rashee Rice, wide receiver, na segunda rodada, também pode aparecer. Além de... Cara, vamos falar do grupo de wide receivers em breve. Time de ataque é esse aqui. Patrick Mahomes é o titular. Quem diria? Não acredito. Obviamente, Patrick Mahomes é o titular. Os running backs, Isaiah Pacheco e Jerick McKinnon. É o melhor grupo que tem na NFL? Não é, mas com o Mahomes
funciona. Grupo de wide receivers. Se você pega essa galera, talvez não dê um Justin Jefferson, mas Kadarius Toney, Marquez Valdes-Scantling, Sky Moore são os que eu pus de titular. Ainda tem Justin Ross, ainda tem o Richie James, ainda tem o Rashee Rice. Cara, é um grupo de wide receivers que pode aparecer um cara muito bom aí, e se não aparecer, já é suficiente para o Mahomes. Travis Kelce é um dos melhores, é o melhor tight end da liga, não tem muito o que falar, e a linha ofensiva para mim tá tranquila. Donovan Smith e Jawan Taylor entram como titulares, Joe Tooney e Trey Smith como guards, e o Creed Humphrey como center. Creed Humphrey é um center espetacular, tá tudo certo. Vamos para a defesa então. A primeira linha fica com George Karlaftis, também draftado ano passado, absurdo. O Derek Nadi, o Chris Jones, que ainda não renovou, isso é uma preocupação. E o Felix Anadike Uzoma, principalmente porque o Omerino tá suspenso, que também geralmente veio esse ano e estaria na linha defensiva. Os linebackers Willie Gay, Nick Bolton, Drew Tranquil, que veio lá de Los Angeles. Os corners Trent McDuffie, LeJarius Sneed, Brian Cook e Justin Reed lá atrás, o kicker Harrison Butker e o punter, um dos melhores da liga, Tommy Townsend. Então é aquele negócio, cara. A gente fica meio assim de falar mal do Chiefs, porque é um time que tá sempre lá, ganhou Super Bowl. Então é um timaço, eu acho que ainda continua sendo um timaço, mas perdeu bastante gente. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ter 14 vitórias? Não, 12. Eu chutaria 12. Ainda é um time fantástico que vai estar lá na frente. Eu deixei os meus palpites para a temporada, que você pode ver aí no canal também, tá bom? Meus amigos, deixa o gostei, se inscreva no Golim Sports e a gente se vê na próxima prévia, vídeo ou live. Grande abraço, foi!